Aqui, irmãos, qual é o contexto? Romanos 4, do versículo 21 em diante, sobre a entrega do Isaac, lá por Abraão, em Gênesis 22, né? Que a entrega dele também é uma figura da entrega de Jesus, amém? E aí fala assim, ó, Romanos 4, versículo 24, fala assim, pode ser o 23. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. E aqui está o resumo no versículo 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então você viu que a obra, irmãos, ela é dupla. Primeiro, ele foi entregue pelos nossos pecados. Já pregamos em sexta-feira, não tem dúvida nenhuma, né? E aqui ó, é um púlpito que você ouve Jesus, né? Falar sobre ele. Mas a palavra falou o quê? Que a ressurreição, ela é para a nossa justificação. Pastor, se Jesus tivesse morrido, e ele morreu, mas não tivesse ressuscitado, então a obra da salvação, né, ela não teria o que? Nos justificar. Então está bem claro, né? O qual por nossos pecados foi entregue. Tá lembrando lá o que Deus fez com, o Abraão fez com o Isaac, né? Então é uma figura do que Jesus fez por nós, né? Por isso que eu falei, a gente não dá o nosso filho nem pela melhor pessoa, quanto mais pelas piores, né? E Jesus deu por todos os piores. Então, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça. Não precisa você abrir, mas ali em Romanos 10 a palavra fala, né? Se tu crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos e você confessar com a boca, você terá o quê? A salvação. Então, crer na morte e na ressurreição de Jesus é o que vai trazer o quê? A salvação. E se ele não ressuscitou, pastor? Então nós vamos ver aqui em Coríntios capítulo 15. Até eu vou deixar ele tema de casa, tá, irmãos? Todo mundo lê em casa Coríntios capítulo 15. Eu já preguei todo esse capítulo aqui, não de uma vez só, né? Que ali fala tudo como é que vai ser a ressurreição, qual vai ser a ordem da ressurreição, como é que vai ser o corpo que a pessoa vai receber na ressurreição, o que vai acontecer depois da ressurreição. Então, não tem dúvida alguma. Se lê ali, está bem claro, bem claro, bem claro e bem claro. São quase 60 versículos, já preguei todos aqui na igreja, né? Claro que não de uma vez só, amém? Então não é novidade para quem está há mais tempo, amém? Para quem está há mais tempo e anota a pregação, não é novidade, né? Agora, para quem não anota a pregação, aí se, né? Eu tenho que anotar. Então, nós vamos pegar aqui, o trem andando, no versículo de número, deixa eu deixar marcado aqui, no versículo de número 14, 1 aos Coríntios 15, 14. 15, 14. Fala assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Amém? O que é vão? Vão significa vã ou vaidade é o que? Significa vazio. Sabe disso? Vaidade significa vazio. Deus não é contra a pessoa se cuidar. Deus é contra a vaidade. Tanto que a palavra vaidade significa vazio. Então quem só quer cuidar do exterior é uma pessoa que vazia. A própria origem da palavra está explicando. Então é vazio, ou seja, a nossa pregação é vazia. Nós somos igual a alguém aqui falando sobre Saci Pererê, Papai Noel, extraterrestre, amém? Nós somos igual aqui, pregando sobre qualquer outra coisa. Quer dizer, não tem diferença o quê? Nenhuma. Lembra que já falamos? É fácil falar, é só abrir a boca e falar. Verde para mim é a cor mais bonita do mundo. Por quê? Porque eu penso assim. É muito fácil dizer eu penso assim, né? Por que tu diz isso? Não, eu penso assim. Então, papagaiarmos, todo mundo pode papagaiar.
Não é verdade? E às vezes nem sempre a papagaice tem fundamento. Mas agora a Bíblia não. A Bíblia não nos permite, irmãos, tagarelar. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Se Deus não falou, ele não tem compromisso. Se Deus não falou e eu falar que ele falou, eu sou, ali depois eu ver o que, uma falsa testemunha. Então, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é o quê? É vã. Nós estamos aqui batendo papo, enchendo linguiça, trovando fiado, né? E ali fala, e também é vã a vossa fé. Você é uma pessoa crédula, né? O que é uma pessoa crédula? É uma pessoa que acredita em qualquer coisa sem fundamento. Você acredita em disco voador, Papai Noel, Colinho da Páscoa, né? Que mais? Sei lá, tanta coisa, né? Tantas coisas. E aí você também acredita em Jesus. Quer dizer, não tem o quê? Valor nenhum. Então, graças a Deus, irmãos, que nós temos que sempre estar lembrando o quê? Sobre a ressurreição. Por isso que eu falei, né? Não é hoje que ele morreu. Não é hoje que ele ressuscitou. Isso já aconteceu. Por isso que a cruz está vazia. Por isso que não precisa beijar os pés do Cristo morto. Por isso que não precisamos visitar o lugar. Não tem. Já aconteceu. Então, graças a Deus, né? E se então invertendo o versículo, mas sem acrescentar. Então, se ele ressuscitou, a nossa pregação não é vazia. E graças ao quê? A nossa fé também não é vazia. Amém? Graças a Deus. Né? E aí fala aqui no 15, ó. E assim somos nós também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Sempre tem o porquê. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E o que tinha naquela época? Hoje também tem, irmãos, uma corrente muito forte chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? Ele dividíamos em matéria e espírito. Então, tudo que era espírito era bom, tudo que é matéria é ruim. Né? Então, o teu corpo é matéria. Então, o teu corpo é ruim. E você tem um espírito. Então, o espírito é bom. Para eles, irmão, você podia fazer tudo de errado com o teu corpo, porque é matéria. Mas o teu espírito, quando morresse, ia o quê? Ia ficar livre. Amém? E aí, tipo assim, pode aprontar à vontade. Quando morrer, tá livre. Tem aquela música, né? O que o corpo faz, a alma perdoa. Vai nessa, ô desviado. Você lembrou dessa música, né? Lembrou. Se não lembrei, pastor, não vai atrás que não vale a pena. E tinha outra corrente que dizia o quê, moço? Que, principalmente os gregos romanos pensavam assim, que o corpo era mal. Então, você morrer era o quê? Era uma libertação da prisão. Então, já imaginou, moço, se você volta para o corpo, então você o quê? Você perdeu a liberdade, você voltou o quê? Para a escravidão. Então, tanto que era muito grande o número de suicídios. Muito grande. Né? Eles tinham inteligente, eles tinham vazio de Deus. Não é verdade? E aí, essa corrente começou a entrar na igreja. Não tem ressurreição. Não existe. Sabe aquele lá, bota para nós o 33, não. Às vezes as pessoas falam, mas elas não sabem a que se refere. Bota o 33 aí. Lembra essa palavra? Não vos enganeis. As más conversações contra o bom costume. Geralmente ele fala assim, não, é os assuntos, tal. Mas qual é o contexto, irmãos? O que é a má conversação? Aqui no contexto. É que não havia a ressurreição. Era essa a má conversação. Né? Que não havia ressurreição. Então isso corrompeu os bons. Então se não há ressurreição, irmão, se morreu, acabou. Ou se, né, o corpo é mau e a matéria, né, é má e o espírito é livre. Não, eu vou aprontar, vou fazer tudo que me der na teia. Depois morreu, acabou. Essa era a má conversação. Volta lá, por favor, para o versículo anterior. Então,
Por isso que a palavra fala, se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Então olha como é importante, irmãos, lembrar a morte, mas também a ressurreição. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé é vazia. Ele não tem o quê? Esperança. Olha que forte, né? E agora vai começar a falar aqui agora algumas bênçãos da ressurreição. 17. Claro que eu estou correndo um pouquinho, tá? Por causa do nosso tempo. Mas aí o 17 fala assim, ó. E se Cristo não ressuscitou, Paulo era bem específico, né? Ele gostava de pormenores. Eu sou do time dele. E se Cristo não ressuscitou, de novo, ó, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos. O quê? Por quê? Porque ele foi entregue pelos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele não ressuscitou, nós ainda o quê? Permanecemos nos nossos pecados. Você não se converteu, irmão. Tu só ficou mais educadinho. O senhor não me conheceu, pastor, mas o Deus que eu prego te conheceu. E se ele não ressuscitou o filho dele, então você ficou mais educadinho. Lembra que eu já preguei aqui? Não adianta matar a árvore arrancando os galhos, o fruto e as folhas. O problema é a raiz. Pode tirar as folhas, a fruta. Se a raiz está viva, a árvore está o quê? Viva. E se está vivo, vai ter o quê? Fruto. Então, se ele não ressuscitou, nós permanecemos aqui no nosso pecado. Então, uma das bênçãos que nós vemos na ressurreição aqui é porque isso foi para a nossa justificação. Ou seja, né, nós não permanecemos mais no nosso pecado. Nós somos uma nova criatura. Eu pregava no outro domingo, né? Que nós, assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né, Romanos 6, né? Nós agora andamos também o quê? Em novidade de vida. Então a palavra fala, se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Já falei isso, né? E ainda permanecei nos vossos pecados. Mas se ele ressuscitou, então nós fomos perdoados, fomos justificados. Próximo versículo. 18. E também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. E que é o irmão que dorme em Cristo? Não é o irmão aí que fica até 3 da manhã no Facebook, depois vem cochilar na igreja. Vou te jogar um balde de água fria, tá? Pastor, aqui eu trabalho de madrugada. Ninguém tem culpa. Nem a igreja. Fica de pé lá, né? A vida até o irmão Ismael trabalha de madrugada, nem para a igreja, não, né? Ninguém tem culpa se você trabalha de madrugada. Né? Fica de pé, bota uns palitos nos olhos e fica ligado. Amém? Vai dormir em casa. Né? Não vou te jogar. Ninguém tem culpa se você trabalha de madrugada, tá? Então, senta e fica ligadão com Jesus. Tá com sono? Fica de pé. Dá um jeito. Então, não é dormir em Cristo, tá, moço? Não, esse dormir o quê? Aquele que o quê? Morreu. Não é, não, que a pessoa, né? Ela morreu, imagina só, aí fica dormindo, né? Aí Jesus tá lá, né, mano? Um monte de beliche, né? Porque haja lugar no céu para toda a cama, né? Aí vai lá, nós estamos dormindo. Lá Abraão dormindo, Isaac dormindo, Jacó dormindo, Davi dormindo. Aí Jesus vai lá, puxa o travesseiro, dá um beijinho na testa, confere se o veneno lá para pernilongo não tá, né? Não tem que trocar o refil, ele fica lá cuidando, né? Aí vai pezinho por pezinho para não acordar nós antes da hora, não é verdade? E aí um dia ele vai botar o despertador assim, acorda! Bom dia! Acorda o Davi, né? E a Dalila foi pro inferno, né? Então, acorda o Davi, e a Mariazinha, não vai ver se eu tô na esquina. É conversa fiada, moço. O morto em Cristo não fica dormindo. A gente fica no paraíso, né? Que ainda não é a Nova Jerusalém. Mas fica o quê? Fica ali, amém? Não tem consciência desse mundão. Por isso que você não tem que buscar espíritos, porque não tem ligação mais entre nós e quem partiu, né? Mas nem comunicação. Esses são demônios que se fazem, né? Se fazem parecer. Mas quem dormir em Cristo está o quê? Perdido, ou seja, aquela pessoa que
privou do pecado, se privou das coisas, né? Que muitas vezes, irmãos, morreu dando o testemunho de Jesus, não negou ele. Teve muitos mártires na história, né? Ainda tem, na verdade. Quer dizer, se essa pessoa ela dormiu em Cristo e ela não vai ressuscitar, então ela está o quê? Ela está perdida, boba, morreu antes da hora, bobão, deixaram matar, está perdido. Não. Então, se vimos que até isso, né? Que a ressurreição dele é uma prova, o quê? Da nossa futura ressurreição. Eu não estou mais no meu pecado, que se eu dormir, eu não estou perdido, eu vou estar em repouso no paraíso, né? Ainda não é a nova Jerusalém, né? Assim como quem está perdido vai para o inferno, ainda não é o lago de fogo e enxofre. Essa linha é vida, né? Do inferno e do céu. Eu prefiro a do céu. Então eu sei que se eu morrer em Cristo, eu não estou perdido, né? Quem fica aqui, fica triste, chora, se lamenta. Não é fácil para quem fica, não. Mas, se a pessoa morreu com Cristo, né? Diz que é incomparavelmente melhor. E aí, outro versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Então, você fala infelizes. Somos os mais miseráveis, infelizes de todos os. Se morreu, acabou. Então, Jesus é filosofia, é coach, é forma de ver a vida, é uma forma de levar a vida. Morreu, acabou. E nós, bobos, não aproveitamos a vida. Falou o quê? Se nós esperamos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, né? Não somos miseráveis, somos mais miseráveis do que o religioso, do que o feiticeiro, do que o ateu, né? Nós somos piores do que eles. Se é só para essa vida que Jesus serve, não é verdade? A gente sabe que não, né? Então, quer dizer, você viu? A ressurreição me dá a certeza dos meus pecados perdoados. Ela me dá a certeza que se eu dormir, eu não estou perdido. Eu vou voltar um dia, né? Com ele. E o que mais? E ela me dá a certeza de que eu não sou miserável, né? Eu não sou infeliz. Pelo contrário. Sempre falo para os jovens, né? A gente se arrepende de não ter se convertido o quê? Antes. A gente se arrepende de não ter entregue antes a nossa vida para Deus. Não é verdade? Então, olha quantas coisas a pessoa é privada se não houve a ressurreição. Então, é importante nos falar e anunciar o quê? Que ele está vivo. Amém? Então, como eu falei, né? No 17, nós temos o perdão dos pecados. No 18, a certeza, né? A esperança. Quem for pregar à tarde, lembra disso. E se esperamos em Cristo nessa vida, somos mais miseráveis que os outros? Não que ele não vai pregar prosperidade, não, irmãos. Olha quanto testemunho de prosperidade tem aqui, né? Mas não pode ser esse materialismo, né? Que você é mais de Deus, se você tem um carro melhor, se você é mais de Deus conforme o bairro, a casa que você mora, que você é mais de Deus de acordo com aonde você tira férias ou o tempo, não é verdade? Que você é mais de Deus de acordo com a roupa que você está usando, não é verdade? Porque muitos lugares fazem de Jesus assim um comércio, né? Faz de Jesus um ajudador, né? Só para prosperar. Claro, irmãos, óbvio que prosperidade é um dom de Deus, não é do diabo, é um dom de Deus, amém? Quem não quer que se levantem colunas na igreja é Satanás, não é Deus. Mas nós não podemos pregar só o quê? Como fosse o quê? O materialismo. Claro que Deus abençoa também com bênção material, mas esse não é o foco. Essa é o que? É a consequência. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não fala todas as coisas. A Bíblia fala o quê? Eu não vou colocar a palavra na boca de Jesus. E Jesus não falou todas essas coisas. Ele falou todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas o quê? Então é errado falar e todas as coisas serão acrescentadas? Se ele não falou, eu não vou botar a palavra na boca dele. Ele falou essas coisas. Qual é o contexto, irmãos? Ele falava o quê? De roupa e de alimento. Amém? Tipo assim, ó, eu vou te dar o que material. Você tem que buscar o reino de Deus. Né? Então, quer dizer, não é errado nós pregar prosperidade. Bem pelo contrário, irmãos. Prosperidade é o nome de Deus, eu volto a falar. Mas o que não pode ter o quê? É o materialismo. Né? Como se você fosse mais importante ou menos importante
de acordo com o material. Não, isso é consequência. Pode ter um pobre orgulhoso, na verdade, e pode ter um rico muito generoso. Boaz, a Lídia, né, da Bíblia também está cheia de rico generoso. Amém? Né? Então, quer dizer, as mulheres lá de Lucas 8, a própria Maria Madalena também, né, que não era prostituta. Né? Então, quer dizer, está cheio de pessoas que fizeram o bem. Né? Com o próprio rei Davi também, né? Mas não é o foco. Amém? E aí no 20 agora fala assim, ó, vamos já desencaminhando para o final. Fala assim, ó, 20, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Volto a falar, né? Não é dormir na igreja, tá, irmão? Vai lavar os olhos. Ok? Porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse homem? Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O que é primíssimos? A primíssimos é a primeira colheita, são os primeiros frutos. É o dízimo, né? Você separa o quê? A primícia, a primeira coisa que você faz. Então Jesus o quê? É a primícia, ou seja, né? Ele é a primeira colheita, ele é chamado primogênito dos mortos, ele é chamado primícia dos que dormem, né? Ele é o primeiro, amém? Lá em Atos 2 era a festa aqui dos Pentecostes. Pastor, a Igreja Graça é pentecostal? É. E por que não está na placa escrito? Irmão, se tu vai botar na placa tudo que tu acredita, não vai ter placa no mundo que fique. Igreja Internacional da Graça de Deus, que no batismo do Espírito Santo, no batismo das águas, da determinação, no nome de Jesus, não vai ter placa, querido. Então não é porque não está escrito pentecostal que nós não cremos. Pentecostal, pente, vem de 50, sabia disso? Então significa o quê? Qual é a tradução de Pentecostes? Festa dos 50. Porque, irmãos, se contava a Páscoa, e depois de 50 dias era o Pentecostes. Ou seja, é onde pegava a primeira parte das colheitas e se levava para consagrar. Ou seja, eram as primícias. É isso. É isso. Pastor, eu creio no Espírito Santo. Eu também. Então é a primícia. Então Jesus foi o primeiro a primícia, ou seja, irmãos, ele tem o corpo glorificado, amém? Porque com o corpo que ele foi colocado no sepulcro, não foi o corpo que ele ressuscitou. Ele voltou com um corpo glorificado. Só ele é Deus, amém? Mas qual é a nossa esperança? Depois você pode ler todo o Coríntios 15. Nós vamos ter um corpo glorificado como o dele. Então ele é o chamado primogênito dos mortos, ou a primícia dos que dormem. Amém? Glória a Deus, né? Então, olha que bonito, né? Aí, nós lemos o 22, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o 23 agora. 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Amém? Já expliquei o que é a primícia. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Lá em Hebreus 9 fala que ele virá a segunda vez sem pecado. Quer dizer, né? Ele não vai ter que fazer mais nada com o pecado, já está consumado. Então ele vai vir para buscar. Amém? Essa é a esperança. Como eu falei, resumindo, né? Quem está morto vai ser trazido de volta com um corpo glorificado. E quem estiver vivo vai ser num piscar de olhos, né? Vai ser glorificado também. Então, ou seja, quem dormiu em Cristo não está perdido porque vai ser trazido de volta, né? E quem está vivo não é miserável. Se estiver vivo, o quê? Num piscar de olhos vai ser o quê? Glorificado. Um corpo novo para morar na glória com Deus. Amém? Então Deus fez o homem, o espírito, uma alma e o corpo. E o pecado corrompeu o espírito, a alma e o corpo. Mas Deus restaurou e glorificou o espírito, a alma e um dia o corpo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Olha que bonito, né? Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, então ele já veio, né? Depois
depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus, amém? Por isso que, inclusive, isso é uma das bênçãos da Santa Ceia, né? E quem come de mim também tem parte na ressurreição. Está lá em João 6, né? Quer dizer, a Santa Ceia também nos dá parte na ressurreição. Além de alongar a nossa vida, nos dá saúde, também é a confirmação. Enfim, né? Já preguei isso também na igreja. Aí, para terminar, falar assim, 24, ó. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e potestade e força. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, 26. O último inimigo que há de ser aniquilado é o quê? É a morte. Amém? Que morte é essa, pastor? Não a dele, porque a dele ele já venceu. Mas o quê? A nossa. Então o pecado corrompeu o espírito, a alma e o corpo. Deus salva o espírito, a alma e no porvir, o quê? O corpo também. Amém? Vai ser um corpo glorificado como o dele. Amém? Então por isso que nós num velório, não é fácil estar num velório, ninguém quer participar do velório. Eu tenho pavor de fazer velório. Mas por que nós vamos, pastor? Nós vamos por causa dos vivos. Amém? Por causa dos vivos, para dar uma palavra de esperança para eles, né? Ou para lembrar a esperança para quem já tem Jesus, amém? Essa história de morreu e está bem, morreu e descansou, agora está melhor que nós, só é possível para quem morre em Jesus. Então, essa é a nossa esperança, amém? Então, vamos parar aqui. O que a ressurreição de Jesus traz para nós, pastor? A nossa justificação, o perdão dos pecados. Ele foi entregue pelo pecado, ressuscitou para nossa justificação. Se ele não ressuscitou, quem morreu, quem dorme, né? Tá o quê? Tá perdido. Viveu uma vida bobinha, coitado, né? Se privou de tanta coisa boa e no fim, não. Vai haver uma continuação, né? E glória a Deus também que a palavra fala, né? Que a gente ali não precisa ser o mais miserável, né? Então não é se achar, né? Se eu esperar em Jesus só nessa vida eu sou o mais miserável, então inverte. Já que eu creio que há um mundo por vir, eu sou o mais feliz de todos os homens. Amém? Pastor, o senhor se acha melhor que os outros? Não. Eles que se acham melhor que nós. Porque eles acham que eles podem viver a vida com a justiça própria deles e negam o Salvador. E eu aprendi que eu não sou justo sozinho e preciso de um Salvador. Tanto que o nome dele é a salvação é do Senhor. Amém? É tão importante a salvação que o nome de Jesus significa salvação de Deus, o Senhor é Salvador. Amém? Então, eu preciso. Às vezes o mundano fala, tu é melhor que eu? Não, eu sou pior. Porque tu acha que vai para o céu sem Jesus. Eu entendi que eu não vou sem Jesus. Tu acha que pode ser feliz sem Jesus? Eu já provei a felicidade, a infelicidade sem Jesus. Então eu sou pior do que tu. Mas sabe qual é a boa notícia? Que o Salvador que me salvou, salva você também, amém? A mesma morada celestial que tem muitos lugares, para mim, tem para ti também, amém? Então, quer dizer, é assim que a gente anuncia Jesus, amém? Depois você medita um pouquinho mais, fica terminando em casa, né? Leia todo o capítulo 15, tá? Deus abençoe você de casa. Então,